Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sente-se, por favor. O Evangelho de hoje nos traz a parábola da videira, e essa é uma das grandes parábolas do Evangelho de Nosso Senhor, da pregação de Nosso Senhor, junto com o filho pródigo, junto com a parábola do semeador. É uma parábola que é extremamente rica em aspectos e se presta, portanto, a todo tipo de aplicações e de comentários. E a liturgia de hoje, isto é, a conjugação do Evangelho com as duas leituras, nos sugere um comentário um pouco mais específico, e para isso nós precisamos compreender que a figura da videira é figura muito cara para aqueles tempos, muito querida, porque o vinho estava no centro de toda a vida social dos judeus, a tal ponto que não se concebia uma festa, não se concebia um evento social onde não tivesse vinho, seria um fracasso. Mais ou menos toda pessoa que tinha um pouco mais de possibilidades, um pouco mais de meios, já plantava a sua videira, já tinha o seu próprio vinho. E, portanto, há uma facilidade muito grande das pessoas daquela época entenderem esta parábola, porque é uma situação que estava no centro da vida de todos os dias. E o primeiro elemento que quando a gente vai constituir uma vinha, compra uma casa nova e já vai pensar em fazer uma vinha. E nessa vinha, o que eu vou colocar nessa vinha? Procurar, evidentemente, uma cepa que seja boa. Nós sabemos que várias situações condicionam a qualidade do vinho. A terra, o sol, a chuva, mas também, e muito, a raiz. Isto é, se a cepa é boa, o vinho muito provavelmente será excelente. Se a cepa é mais ou menos, então a qualidade do vinho também não será grande coisa. Ora, muitas vezes o que se faz é que se consegue uma raiz de uma cepa muito boa, planta-se, mas aquilo dá muito pouco. Então, para ser mais barato, o que a gente faz? A gente vai recortando e a gente vai enxertando outros ramos na videira. E o enxerto funciona assim. Talvez vários de vocês já saibam como funciona. A gente corta um pedacinho, deixa uma abertura, pega um outro ramo, também de videira, gruda, bem ligado uma na ponta da outra, e a seiva que vem do tronco da videira começa a irrigar aquele ramozinho que a gente enxertou. Depois de algum tempo, aquela seiva vivificou aqueles ramozinhos e todos acabam produzindo uva. Mas há uma condição para que isso dê certo. É preciso que o ramo também seja de uva. Se eu pego um ramo de espinheiro, um ramo de uma planta que dá cheio de espinhos, corto e coloco na videira, o ramo pode até receber alguma seiva. Ele vai produzir uva? Não tem como. Ele é espinheiro. E acontece que esta parábola é muito dizedora para nós, porque o homem não nasce determinado, não nasce predestinado. O homem não é que ele não tem culpa, nasceu ruim, por isso vai ser ruim. Nasceu bom, não tem culpa de ser bom, também não tem mérito de ser bom. Não é verdade. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a vontade. E é pela determinação da nossa vontade, pela adesão nossa, pela nossa vontade, a adesão nossa ao bem ou ao mal, que nós nos vamos tornar raminhos de espinheiro ou de videira. E para nós sermos ramos de videira, nós temos raízes de mal dentro de nós.
Todos nós nascemos com o pecado original, todos nós nascemos com inclinações para o mal. Cada um de nós sabe o quanto, às vezes, é difícil manter-se reto, manter-se honesto, manter-se humilde, manter-se generoso, manter-se na prática do bem. Muitas vezes nós somos puxados e, inclusive, sentimos dentro de nós sermos puxados para baixo. São Paulo é quem vai dizer: eu sinto em mim duas leis, a lei da carne e a lei do Espírito. E por isso, nós estamos constantemente em luta entre estes dois elementos. Por um lado, o anjo da guarda, que por ordem de Deus nos acompanha, nos solicita para o bem, com a graça de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora. E nós temos, por outro lado, os demônios, que tentam puxar-nos para o mal, tentam nos arrastar para o mal, porque eles querem a nossa condenação. Ora, São Paulo, que aparece na primeira leitura de hoje, é bem característico de uma pessoa que, embora sinta em si essa lei ruim, como eu acabo de dizer, tendo inclusive tido antes uma vida péssima, uma vida contrária à vontade de Deus, não apenas uma vida contrária, mas inclusive perseguidor de Deus, a tal ponto que na hora em que ele cai do cavalo, Jesus vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não, portanto, não era apenas ruim, mas ele lutava, ele era militante do mal. Ele, portanto, era um raminho ligado ao espinheiro. Mas acontece que a graça de Deus toca a alma dele e ele se converte. Na hora em que ele se converte, o que acontece? Ele corta em si, ou, melhor dito, deixa que Deus haja nele para cortar nele as raízes que o prendam ao espinheiro. E ele se liga a nosso Senhor Jesus Cristo. Imediatamente, a partir do momento que São Paulo, ou melhor dito, Saulo ainda, recém-convertido, a partir do momento em que Saulo deixa Deus agir na alma dele para cortar essas raízes de mal, ele dá, portanto, a adesão da vontade e vai responder na hora: Senhor, que quereis que eu faça? Ele se põe nas mãos de Deus, ele decide colaborar com a obra de Deus, ele decide colaborar com a graça de Deus, primeiro dentro de si, imediatamente reverte em boas obras para fora. Ele se liga à videira verdadeira, imediatamente começam a brotar frutos de santidade pessoal, frutos de santidade pessoais, aliás, mas esses frutos depois desabrocham para benefício dos outros. E ele começa a evangelizar, ele começa a converter, começa a fazer milagres e começa a atrair para nosso Senhor Jesus Cristo, começa a conquistar para a salvação inúmeras almas. E por isso São Paulo é bem um exemplo deste ramo que é enxertado na verdadeira videira, se beneficia da seiva da videira e brota em frutos abundantes. Ora, aí está, justamente no Evangelho, nós encontramos, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que Ele quer que nós demos frutos. Mas agora eu pergunto para vocês, nós podemos, sim, frutas, a gente sabe, então tem o mamão, tem abacaxi, tem manga, tem maçã, são frutos. Eu pergunto, espinho conta como fruto? A gente vai para o mercado comprar frutas e compra um par de espinhos também para levar de volta. Fruto, portanto, são obras boas. Os frutos não contam como frutos obras más. E nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a dar muitos frutos. Esses frutos são as boas obras geradas em nosso Senhor Jesus Cristo, gerados da verdadeira graça que nos vem por meio da igreja, por meio dos sacramentos, por meio da frequência à igreja, por meio da oração. E a condição para dar esses frutos, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: permanecer em mim. Este permanecer em mim se reflete exatamente no exemplo da videira, porque na videira eu ligo os dois pontos, ligo, portanto, o ramo à raiz, começa a brotar, a seiva começa a fluir, começa a dar frutos.
Ah, mas eu cansei de ficar segurando, vou soltar um pouquinho. O que vai acontecer? Imediatamente o ramo deixa de dar frutos, porque não tem mais a seiva. Essa seiva que passa na videira é imagem da graça. Para poder darmos frutos bons, para poder darmos frutos de videira, para podermos dar frutos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, nós precisamos estar ligados à graça. Na hora em que nós cometemos o pecado mortal, na hora em que nós preferimos seguir as nossas más inclinações, apesar do mandamento de Deus, consciente e voluntariamente, em matéria grave, nessa hora cessa o fluxo da graça em nós. E nós nos tornamos incapazes de gerar frutos de videira verdadeira. Imediatamente começam a florescer espinhos. A solução qual é? Evidentemente, o confessionário. É no confessionário, pedindo perdão a Deus, que ali se reata a graça. Mas isto, portanto, nos mostra a necessidade de estarmos ligados constantemente, em permanência. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo diz, permanecei em mim. E aí é viver da mesma vida que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a graça é uma participação da própria vida de nosso Senhor. Por isso nós somos capazes, ao participar da mesma vida, capazes, é incrível, é impressionante, mas é isto, de obrar como Deus obra. Ou seja, nós somos capazes de realizar aquilo que Deus realmente quer que nós façamos. Agora, como é que eu sei se eu realmente estou ligado à videira e estou produzindo, estou ligado, portanto, nesta vida da videira? Porque ligados a uma vida todos nós estamos. O problema é saber se nós somos como São Paulo ou se somos como Saulo. Nós estamos ainda ligados às raízes do mal nosso, assim como estava São Paulo antes da conversão, Saulo, ou estamos já ligados à seiva verdadeira, que vem da videira verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo através da graça. Alguém dirá, padre, eu sou batizado, estou em estado de graça, então já está tudo resolvido. Em termos, porque é muito mais frequente do que parece, nós estarmos num estágio meio indefinido entre os dois. Como assim? É que em mim eu tenho as duas tendências, as duas inclinações, minha alma, minha parte espiritual, meu lado bom deseja estar ligado a Deus, meu lado ruim me leva para o mal. Eu procuro me ligar a Deus, mas muitas vezes eu não procuro com igual empenho desligar-me do tronco do espinheiro. E o meu sarmento, o meu raminho, acaba recebendo um influxo das duas seivas. Por quê? Porque eu não fui firme, eu não estou chegando às últimas consequências da minha ruptura com o espinheiro. E por isso seria mais ou menos como uma manga, que a gente, na hora de abrir a manga, dentro a gente encontra um monte de espinhos dentro da manga. E a gente tem que abrir a manga e depois tem que tirar um monte de coisa. Depois o espinho tornou amargo aquela parte da manga, a gente tem que tirar uma parte da fruta. Por quê? Porque está meio espinhosa, uma manga meio espinhosa. Muitas vezes os nossos frutos são assim quando nós não tomamos cuidado de nos desvencilharmos, de nos cortarmos completamente do espinheiro. E este é o problema justamente do relativismo. Porque na segunda leitura vai nos ser dito que nós não devemos amar apenas de palavra e de boca, mas a forma de saber, o critério para saber se nós realmente estamos com a verdade é se nós traduzimos este amor de palavra, de mente, em obras. E as obras têm que corresponder às obras de Cristo. As obras têm que corresponder àquilo que nós vemos, o bem praticado por nosso Senhor Jesus Cristo, o bem praticado por Nossa Senhora, o bem praticado pelos apóstolos. Aí nós temos a medida do verdadeiro bem. São, portanto, os mandamentos de Moisés, os mandamentos dados por Deus a Moisés, mas depois acrescidos
pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e o ensinamento dos apóstolos. Ou seja, isto que para nós constitui a lei moral, esta é a regra por onde eu sei se eu estou de fato dando frutos bons ou espinhos. Mas aí justamente o que a gente encontra de relativismo hoje em dia é as pessoas dizem, não, mas é que nós precisamos aceitar as pessoas como elas são, nós precisamos tolerar as pessoas, tolerar tudo. Nós devemos sim aceitar as pessoas para ajudá-las, nós devemos ajudar a todos, devemos auxiliar a todos. Nós vemos que São Paulo está disposto a converter quem apareça na frente dele, e ele vai sofrer muitíssimo, inclusive, pelo fato de estar se dando constantemente a todos, mas ele não é recebido por todos. Ele vai ser criticado por muitos, perseguido duramente e finalmente vai ser morto. Mas ele não renuncia a este mandato que ele recebe de evangelizar, que ele recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. E acontece que nosso Senhor Jesus Cristo, quando o moço bom se apresenta diante dele e o chama bom mestre, nosso Senhor Jesus Cristo lhe diz, bom só Deus é bom, mas Deus é a bondade. Mais tarde, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu sou a verdade. A partir do momento que Deus é a bondade, a partir do momento que Deus é a verdade, existe uma bondade absoluta, uma verdade absoluta. Não existe verdades relativas, verdades mais ou menos, uma verdade que eu escolho para mim, uma verdade que eu opto escolher como verdade. Julgo que isto dá para mim, decidi viver em função deste critério, desta ideia, deste capricho. Eu devo aceitar para mim o que Deus é. Eu tenho que aceitar a verdadeira videira, porque senão o que acontece é que eu vou secar como o ramo de espinheiro que está descrito no Evangelho. O que acontece com esses ramos? Nosso Senhor Jesus Cristo diz, eles são recolhidos e queimados. Claro, eu estou tendo uma videira, eu tenho uma videira no meu jardim é pequeno, não tenho muito espaço. Eu preciso dar lugar às plantas de vinha que estão dando fruto, que estão dando uva. Eu plantei esta vinha para me dar uvas doces para poder fazer vinho. Ah, mas é que esta planta está muito bonita, o único problema é que ela dá espinhos, não dá uva. Então, não é para aquilo qual eu plantei. Se não é para isso que eu plantei, eu vou cortar esses espinhos todos, vou plantar em outro canto do jardim, mas na minha vinha eu quero uvas. Assim Deus conosco. Deus nos deu o ser, Deus nos dá a vida, Deus nos sustenta na vida, nos sustenta na saúde, nos sustenta na vida espiritual, nos sustenta nas dificuldades, nos atende quando nós pedimos. Ele nos dá tudo, Ele nos dá a graça, Ele nos dá os elementos da salvação, nos dá os ensinamentos da igreja, Ele nos dá quanto a ajuda Ele pode. Da nossa parte, depende colocar-nos a nossa vontade de aceitarmos viver da videira verdadeira. E videira verdadeira só tem uma. Assim como só tem um bom e só existe uma verdade, nós nos salvaremos na medida em que nós adiramos a isto. E o critério que nos dá a segunda leitura, observemos os frutos. Os nossos frutos são frutos de bondade, são frutos de santidade. Então, nós estamos ligados à videira verdadeira. Se nós não estamos dando frutos bons, temos pelo menos o desejo sincero de dar esses frutos bons? Nós nos esforçamos para isso? Nós procuramos combater em nós as raízes de espinheiros que existem? Então, estamos pelo menos a caminho. O pior nisto é justamente o que nos ensina o relativismo. É abraçar o espinheiro e dizer, para mim, espinho é fruto. Eu estou dando espinho, eu estou dando alguma coisa. Tem gente que não dá nada. Eu vou continuar dando espinhos. O problema não é, eu posso passar uma vida inteira dando espinhos. O problema é na hora em que eu me apresento diante de Deus. Porque Deus é absoluto, Deus não é relativo. E diante de Deus, o que vale é a lei dele. E Ele vai me dizer, fulano, fulana, eu te dei a vida, eu te dei
uma boa formação, eu te dei os sacramentos, eu te dei a igreja, eu te dei santos que servissem de exemplos, eu te dei a palavra tantas vezes repetida, eu te dei a graça, eu te dei a minha vida. Eu morri por ti, estou lá em cima. Ali derramei todo o meu sangue por ti, eu não tinha mais nada para te dar. Não podia te dar mais. O que você deu para o Pai? O que você deu para a humanidade? O que você deu para a história? Isto é o que importa. E, portanto, a liturgia de hoje nos conduz a pedirmos a Nossa Senhora, ela que é, assim, o paradigma do ramo bom. Ela é o paradigma daquela que está enxertada desde a sua conceição, imaculada, enxertada em Deus. Nela nunca se encontrou espinhos, só frutos perfeitíssimos, só frutos puríssimos, só frutos de agrado de Deus. Nós temos a humanidade que diante de Deus, em matéria de frutos, se divide entre Caim e Abel. Abel ofereceu frutos, Caim ofereceu espinhos. Estou glosando. Mas é isto. No fundo, toda a humanidade nós nos encontraremos à esquerda ou à direita. E aí então o que vale é Deus, que é absoluto. É Deus que vai nos julgar. Mas que antes de julgar, nos promete atender qualquer pedido que fizermos. É o final do Evangelho de hoje, que termina com essa nota de confiança. Tudo que pedirdes, obtereis. Tudo que pedis ao meu Pai, Ele concederá. Por quê? Porque Ele quer a nossa salvação. Olha a prova. E então, Ele está disposto, mais do que disposto, Ele verdadeiramente nos persegue com seu amor. Basta nós nos abrirmos a Ele e querer darmos frutos bons. Na hora em que nós tomamos a decisão, tomamos a determinação de cortar em nós os espinhos e de abraçar a seiva verdadeira, já começa o processo de renovação. Já a seiva começa a fluir um pouco mais. Estamos no caminho de Damasco. Mais cedo ou mais tarde, Deus se nos mostrará e nos dará a conversão. É questão de confiar, é questão de pedir, sobretudo por intercessão de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.